Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou inconstitucional um trecho da reforma trabalhista que impunha ao trabalhador o ônus de pagar as custas do processo que perdesse contra o patrão. A decisão do Supremo decorreu do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma trabalhista de 2017. A reforma foi aprovada em 2017, naquele ano, porque estava ainda sob a vigência do governo do ex-presidente Michel Temer. Michel Temer assumiu o governo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a partir dali iniciou uma dinâmica de desmonte da legislação trabalhista. Então foi aprovado no Congresso a toque de caixa, isso sem audiência pública, sem nada, de forma que hoje um trabalhador, se ele for demitido, ele entrar com uma ação contra o patrão e perder a ação, ainda que ele tenha gratuidade de justiça, ele tem que pagar as custas do advogado da outra parte. Isso é uma verdadeira aberração. Mas nós vamos entender melhor aqui essa decisão do Supremo na reportagem de Victor Ribeiro. O Supremo Tribunal Federal julgou nesta quarta-feira em plenário uma ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma trabalhista de 2017. Por 6 votos a 4, a maioria dos ministros declarou inconstitucionais os trechos da lei que determinam ao trabalhador o pagamento de taxas para o empregador quando perderem processos contra os patrões. A decisão beneficia os mais pobres que fazem uso da justiça gratuita. Entre as taxas que deixam de ser pagas estão as custas processuais e os honorários para advogados e peritos. Ficou mantido o pagamento apenas nos casos em que o trabalhador entrar com uma ação, mas faltar às audiências no tribunal sem justificar. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionou trechos da reforma trabalhista e afirmou que a lei violava a Constituição Federal. Para o ministro relator Luiz Roberto Barroso, a norma era constitucional como estava, porque evitava que os empregados recorressem à justiça de maneira exagerada. Mas Barroso sugeriu que a lei tivesse uma interpretação específica para evitar a cobrança de valores abusivos. O voto foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber julgaram os trechos questionados na lei como totalmente inconstitucionais, porque deixavam as pessoas com medo de exigirem seus direitos. Já Alexandre de Moraes optou por um caminho intermediário. O ministro concordou com Fachin para garantir a gratuidade da justiça a todos que tiverem direito, mas sugeriu manter na lei o trecho permitindo o pagamento das taxas do processo para quem mover uma ação e não comparecer às audiências. Junto com ele, votaram os ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.